Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a Hora Folk, o programa de notícias do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, sou criador do Folclore BR, editor aqui, que reúne essa galera toda pra gente comentar mensalmente aqui notícias relacionadas a folclore, mitologia, cultura do Brasil e do mundo. Então, se você está chegando aqui agora, primeira vez, procure Folclore BR pelas redes sociais, busca folclorebr.com, que você vai encontrar todos os links lá pra gente saber mais sobre o projeto, pra encontrar mais sobre essas pessoinhas que estão aqui comigo hoje também. Então, minha gente, Andrioli Costa, seja bem-vindo. E aí, galera, tudo bom? Eu sou Andrioli Costa, colecionador de sacis, e estamos aí, né, na atividade, depois dessa pausinha, de volta às lives do Folclore BR. Perfeito. Lorena Herrero. Boa noite, pessoal. Saudade de fazer aqui as lives, bater papo sobre as coisas que estão rolando aí. Eu tô falando aqui de Brasília, sou ilustradora e feliz demais de estar aqui de novo. Ian Fraser. E aí, meu povo, Ian Fraser falando aqui direto de Salvador, Bahia. Eu sou escritor e dramaturgo baiano. E é isso aí, né? Sobrevivendo a cada dia que chega, agradecendo que chegou e torcer para que amanhã chegue também. Então espero que todo mundo esteja bem aí. E Mikael Kitts. Fala aí, Mikael. E aí, gente, aqui é Mikael Kitts, direto de Manaus, Amazonas. Eu sou ilustrador e artista visual e também escritor. E estamos aí para bater um papo e trazer as últimas novidades. Sim, hoje nós temos bastante coisa aqui, muita coisa relacionada, inclusive, sem querer, acabou ficando muita coisa relacionada à mentira, ao dia da mentira, a fake news, o que é fake news, o que é piada, o que é mentira, e essa confusão toda que nós estamos passando também, principalmente nos últimos anos, essas discussões da internet, que temos uma dificuldade muito grande. Então nós vamos falar de bombom, nós vamos falar de lobisomem, claro, plantando lobisomem na quaresma, é impossível não passar por aqui. Nós vamos falar de deuses americanos cancelados aí também, e vamos falar aqui de uma tal aí de Marina Rui Barbosa como Tainá, em Cidade Invisível. Nossa! RPG indígena milionário nos Estados Unidos também, e muitas outras coisas. Fiquem com a gente, vamos lá. E fiz um lançamento de um livro, o grande livro da mitologia brasileira. Essa aí já estava guardada há muito tempo, essa ideia. Acabei fazendo tudo de última hora ali, mas foi muito legal que a galera caiu, meu site deu um pico absurdo de pessoas, de acesso. Mas foi muito legal, muita gente baixou o PDF, tá lá, tá disponível até agora aí no link para você baixar, ler. E tem que ler, gente, tem que ler para você entender o porquê desse livro, o grande livro da mitologia brasileira. Então... 10 anos de pesquisa, 10 anos de suor, pesquisa, tudo concentrado e compilado em um único lugar. E difícil, né, Anderson, fazer selecionar, né, porque não dá, é muito conhecimento, não dá para colocar tudo ali nas páginas. Muita coisa, muito conhecimento, e foi lá, tá lançado. Só que, dia da mentira, gente, por favor. E muita gente que não acompanha o Folclore BR também não sabe das nossas discussões aqui quanto ao termo mitologia brasileira. Nós não gostamos desse termo, apesar de entender que muita gente ama e chega aqui, em outros projetos, inclusive Cidade Invisível bombando aí, a mitologia brasileira no máximo. E eu entendo isso, eu entendo muito essa questão da hashtag também, você encontrar as coisas relacionadas à mitologia brasileira, vai estar tudo lá e tal. Mas ele é um termo bastante complexo, né? Então, ele é um termo que junta o pior do nosso conhecimento sobre a nossa cultura. Então, ele parece ser uma coisa tranquila, que é uma coisa de você ter amor à sua própria cultura, de observar, de ter essa consciência ali de, pô, que bonito, nós temos muito aqui, aquela mensagem que sempre vem, né? Nossa cultura é muito rica, nós temos que aproveitar mais isso. Essa mensagem, ela sempre pipoca, sempre em tudo que é lugar, quando se fala desses mitos e lendas do Brasil. Só que o que acontece? Geralmente, quando a gente fala de mitologia brasileira, existe uma necessidade de voltar aí para um panteão
brasileiro e e criar uma mitologia brasileira, né, como qual a mitologia grega, a mitologia nórdica, com uma coluna central específica, que aqui os povos indígenas, o povo indígena, o índio pensa assim, faz assado, tem Tupã, tem isso, a mitologia brasileira é muito bonita, só que o fundo disso é criar uma teogonia vazia de sentido, porque não faz nenhum sentido para nossa cultura criar algo tão unificado quanto a mitologia grega, que a gente tem uma impressão de que ela é mais unificada porque a gente tem um conhecimento, um estudo muito maior, e a nossa relação com esses deuses, ela é mais diferente ainda, e isso nos leva a uma massificação dos povos indígenas brasileiros. E aí a gente vai lá usar todos os estereótipos possíveis e inimagináveis para massificar isso. E não, gente, não é assim que funciona. Nós não temos uma mitologia brasileira, e mitologia não é necessariamente significa conjunto de mitos, que é a confusão que cria. Ah, isso aqui não, mito, Saci não, mito. Curupira não, mito. Isso aqui não, mito. Junta tudo, mitologia. E não é bem assim que a coisa toca. E eu entendo essa construção lógica assim que a gente faz, mas não é assim. Isso tá explicado no livro, que não é um livro, é quase um trabalho de escola ali, mas com vários links e coisas que a gente pesquisa, bibliotecas, links de pessoas indígenas produzindo podcasts, vídeos, e um monte de link lá. Eu quero atualizar ainda um pouco mais esse PDF, com mais links ainda, para a gente se aproximar mais das culturas indígenas e conhecer mais de 300 povos. Se temos mais de 300 povos, certamente temos mais de 300 possibilidades de mitologia em solo brasileiro, né? Então isso é muito grande, isso é muita coisa e não dá para simplificar em mitologia brasileira. Isso aqui é um pequeno resuminho, mas eu queria que vocês entendessem a piada, a brincadeira, mas que ali é o 1º de abril mais legal que vocês vão ver, porque eu vou entrar lá e não vai encontrar um negócio vazio. A primeira ideia era tá tudo vazio, não ter nada, só um livro em branco. Mas eu fui lá e botei tudo certinho, vários links pra você dar os seus primeiros passos aí. É maldoso, né? Esse ano é maldoso. O livro vazio me lembra o livro que meu pai ganhou quando ele fez, sei lá, o livro A Vida Sexual Depois dos 40. E é um livro grossão, e aí é tudo folha branca. Viralizou aí nas redes sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp, né? Na Bahia e Santa Catarina, o lobisomem lá, um misterioso vídeo de um lobisomem aparecendo nessas regiões. E começou a circular pelos vídeos no grupo de Zap. E aí chegamos lá e descobrimos quem é esse lobisomem. De cara a gente já sabe quem é esse lobisomem, né? É o lobisomem lá das Fábulas Negras, filme de 2014, né? E é um teste ali de gravação, alguma coisa, que é um vídeo um pouquinho meio amador ali, meio de celular mesmo. E aí as pessoas pegaram esse lobisomem e compartilharam ali como se fosse aí, o lobisomem apareceu. E é engraçado que esse lobisomem, ele aparece em um lugar e daqui a pouco ele aparece do outro lado do país, rapidamente. É incrível, esse lobisomem é muito... Ou é esse lobisomem que aparece, das Fábulas Negras, ou é o lobisomem lá de Joanópolis, nosso querido lobisomem de Joanópolis aí, que sempre ressurge. Também. E tem Anderson, tem um também que estava circulando muito nos últimos tempos, que é um que parece a Samara andando assim, sabe, de 4, só que com as pernas todas elevadas, e aí os cachorros estão latindo em volta assim, e passa aquele negoção correndo, aí o pessoal fala assim, quase pegou o cachorro. Isso aí circulou assim, falou, desde Mato Grosso do Sul até na Bahia, todo Poxa, lugar. não vi não. Não viram? Esse é feio, hein? Esse assim... Esse não foi que eu compartilhei lá no grupo também com Itaparica, falando de Itaparica? Isso, não é que parece uma sombra assim de 4 que fica andando, parecendo uma aranha-zona. É meio no escuro, né? No escuro. Isso, são umas fotos, né? Não, é vídeo. Vídeo mesmo. Vídeo eu não vi. Eu vi só nos estilos, assim. Porque, cara, é muito fácil fazer um negócio feito com a tecnologia que a gente tem hoje. Você pode fazer até no celular ali, ao vivo. Deixa eu botar aqui uma coisinha, realidade aumentada, já é. No escuro é tranquilo. Sempre no escuro, né?
Mas nesse caso, o lobisomem tava às claras ali. É que não o lobisomem de Joanópolis, quando ele aparece, ele tá lá assim, olha aqui, eu aqui. O Valdeir Brito perguntou se a gente viu o lobisomem do Paraná. Não sei se vocês viram isso, mas o Valdeir tinha me mandado um tempo atrás, que é o cara foi numa rádio no Paraná para contar que o lobisomem apareceu, saiu porta fora assim, e chamou a esposa e não sei o que, e aí o lobisomem pulou 5 metros de distância e era um negócio que parecia um cachorro gigante. 1 hora de programa, assim, imagina o Flow Podcast, só que pro cara falar que viu o lobisomem. Nossa senhora. É isso que eu quero. Pode não ser o que o Brasil quer, mas eu quero. Ô, Lorena, você viu essas mensagens do Zap aí do lobisomem? Ó, no Zap eu não vejo nada. A única coisa que eu sei do Zap me é passado de forma terceirizada. Mas eu vi nas redes sociais o lobisomem lá do Fábulas Negras. E é exatamente o que você falou, cara. Todo ano, umas 2 vezes assim por ano, 3 às vezes, esse bicho ou o lobisomem lá de Joanópolis estão aí. Não, lobisomem é visto em 365 cidades. Tipo, essas coisas não contam como causos, né? Mas elas estão aí demonstrando a presença do lobisomem no folclore brasileiro de outras formas, né? Então, tipo assim, é justamente a questão de você parar e você pensar no lobisomem independente de tudo, né? Eu lembro quando teve um que é muito bom, aconteceu uma vez só, né? Que saiu no jornal, mas que o povo fica lembrando de tempos em tempos, que é o da mulher que encontrou uma capivara no banheiro e achou que era um lobisomem. Nossa! E tipo, gente, a pessoa está ali de noite, entra no banheiro e vê um bicho grande, peludo, e a primeira coisa que ela pensa é um lobisomem. Então, tipo, o quão ele tá presente, né, no imaginário do brasileiro é muito bom. Eu acho ótimo ver esses virais, assim. É ruim se a gente pensar em questão de fake news, do pessoal ficar meio paranoico, então vir mais pra questão de exagerar, assim, de endemonizar a parada. Eu esqueci o termo agora. Mas, enfim. Forçar a barra um pouco, assim, mas como memes e coisa assim, o pessoal eu acho muito legal esse fenômeno, assim, eu acho muito divertido quando acontece. A maioria das pessoas, elas embarcam na brincadeira, assim, e geralmente esse tipo de coisa acaba fazendo com que as pessoas comecem a contar histórias também. Tipo, começa com essa notícia espalhafatosa, assim, né, um videozinho aleatório, e o pessoal nos comentários de postagem, assim, sempre começa, não, porque meu avô viu, não sei o que, e conta. Então eu sempre gosto de olhar essas coisas, porque sempre tem uns casos, assim, pra eu pegar e ver as histórias. Eu sempre tem um saldo positivo essas paradas. Deixa eu aproveitar que a gente tá falando de lobisomem, né? Eu fiz uma chamada essa semana pro pessoal mandar a história de lobisomem, e já recebi uns quantos, fiquei bem feliz, e é muito legal que a maioria se repete, né? Sim, tem uns assim, vamos dizer, se eu recebi 10, uns 4 pelo menos são da pessoa que é uma mulher, que ela é atacada, né, ela tá com o filhinho, ela é atacada ali pelo lobisomem, e ela consegue escapar, e quando ela chega em casa, o marido chega depois, e ela percebe que o marido tá com o fiapo da manta da criança no meio dos dentes. Isso aí, muita gente tá contando. E a minha avó mesmo contou essa história, mandou em áudio. Eu vou sintetizar elas todas e usar no programa para mostrar, né, o quanto que no Brasil inteiro o folclore circula. E todo mundo diz que é uma pessoa ali que é próximo da família. Muito legal isso. Só fazendo um adendo que você me lembrou uma coisa agora, essa história do lobisomem lá rasgar um pedaço e ter fiapo da roupa nos dentes dele. Eu encontrei essa história de lobisomem mesmo, num livro de folclore nórdico. Uai? E foi muito doido quando eu vi isso, porque é a mesma história, certinho. Lógico, sempre tem umas adaptações assim, locais, mudar o nome do fulano, então às vezes é só a pessoa, às vezes é a mulher e mais o filho e tal, mas o roteiro certinho, eu achei impressionante.
ter achado isso. Eu não sei se era Suécia e tal, mas era o folclore lá da Escandinávia, né? Que fera. Pô, interessante. Tem algumas histórias mesmo que elas têm umas estruturas parecidas, né? Isso é até comum, né? Mas assim, ter exatamente os mesmos elementos é realmente muito estranho. Porque você juntar, sei lá, uma mulher, um lobisomem, uma casa, você vai ter alguns elementos ali em algum dia específico, beleza, que você vai ter uma coluna que explica essa motivação que tem em vários lugares, então vai ser replicado em outros lugares também de formas parecidas. Mas exatamente a mesma história é de desconfiar. O pessoal está comentando aqui, o Dantas comentou, aqui em São Paulo uma das formas de identificar o lobisomem é que ele sempre tem fiapo de carne entre os dentes. Eu vou só dizer mais uma coisa, que o Ian, antes da gravação começar, ele estava passando fio dental, hein? Será que isso quer dizer alguma coisa? Ixi! Fica aí a dúvida. Fica o questionamento. Itaparica era aqui do lado, né? Pode ser. Olha aí. As peças estão todas se encaixando. Também vamos continuar meio que falando aí dessa relação com a mentira e com esse espalhamento de notícias falsas. De alguma forma, porque vamos falar de um bombom amaldiçoado. Feitiçaria, um bombom da Lacta, ele foi condenado aí por extremistas religiosos evangélicos ao seu apagamento, porque era o bombom que estava sendo amaldiçoado aí, o bombom que ele, na verdade, estava levando para sua casa uma maldição. E aí o vídeo que viralizou, inclusive, era um vídeo que, além de falar dessa relação do bombom em si ser amaldiçoado, ele também estava vinculado a macumba, a coisa, a magia negra, e ela foi fazendo aquele checklist do preconceito religioso bizarro, e isso viralizou muito ao ponto da Lacta mudar o bombom. O bombom, ele foi modificado, a embalagem dele agora já é outra. Feitiçaria é um bombom que ele ressurgiu, inclusive, era um bombom antigo, e ele voltou para a caixa da Lacta, e a Lacta tomou a atitude de substituir o bombom. Então, mais uma vez aí, quando a gente vai falar de alguns preconceitos e dilemas e problemas, a gente esquece que também continuam existindo esse tipo de questões aí, sabe? São coisas tipos de preconceito que são muito bizarros, eles continuam aí latentes, assim. E é um bombom, né? E leva pra sua casa uma maldição. E quantas comidas a gente pensa ali nessa relação também com o folclore, quantas coisas são amaldiçoadas por aí também, né? Quantas questões amaldiçoadas e questões de alimentação nós temos. E nesse caso aqui nós temos até esse lado de colocar a feitiçaria, né, como algo vinculado a religiões de matriz africanas e vinculado logo ao mal. Gente, instantaneamente. Então isso viraliza num ponto que faz uma empresa mudar a sua campanha. Eles pensaram nisso, com certeza, na hora de trazer de volta isso. Pensaram nada. Pensam, claro que pensam, só que se aposta. Não Anderson, isso aí, velho, eu não sei se pensa não, velho. Isso aí é o cúmulo da falta do que fazer, velho. Não é um raciocínio lógico. Você tá falando de pessoas aí que são ilógicas, que não funcionam no padrão. Você não pode calcular que só porque o seu chocolate se chama feitiçaria e tem talvez elementos ali, presumo, eu não me lembro, mas se eu me recordo bem, era uma noite estrelada, roxo, né? Velho, isso aí, pra você associar isso a algo negativo, tem que requer uma índole aí, não é. Eu não conseguiria. É que nem você falar assim, a Netflix pensou em fazer uma série sobre bruxo, que alguém ia falar que era, sabe, bruxaria e televisão.
não, eles falaram que talvez possa até pensar assim, porra, vai ter uma galera que vai ser idiota, mas sim, é isso que eu tô falando, porque não tem como você não pensar. Trás, assim. Você não pensar nessa relação com o público-alvo, é inevitável. Você tem extremistas religiosos hoje gritando dentro do governo. Assim. Então, as pessoas devem pensar assim, tem 3 mil pessoas morrendo por dia. Exato. O que eu vou fazer? Pegar o meu celular aqui e vou protestar contra o nome do bombom. Inacreditável. Isso. E ainda tem uma outra questão aí, viu, Anderson? Que eu não sei dizer aí, pode ser que eu esteja forçando a comparação também, que é a seguinte, que dar bombom, né, dar chocolate também faz parte, né, de tradições, de ritos do candomblé, né? Você tem muitas ações mesmo assim, Exu mandou você dar 10 bombons para crianças na rua. Você não conhece a pessoa, é uma coisa assim que pode parecer estranha para quem tá, né, principalmente naquela índole americana de não receba bombom de estranhos e tal, mas nas religiões de matriz africana aqui no Brasil, é tradicional você ouvir um chamado e um desses chamados ser, dar bombom, duvido que fosse uma coisa que, talvez, aí eu posso estar também exagerando, forçando uma comparação, mas duvido que se fosse uma coisa tipo cerveja, eles sabem que eles não podem bater em cerveja, que cerveja tá além do você tá entendendo o que eu tô querendo falar? Porque cerveja pegar um alvo fraco, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Uhum. Porque a igreja não tá batendo em cerveja constantemente, propaganda e sei lá o que. Tá certo que reclamam, mas não fazem o mesmo barulho quando vão para esse lado, tipo, tem um chocolate chamado feitiçaria, vamos acionar nossa rede de WhatsApp. Velho, isso é ridículo, velho. Isso é no nível, a pessoa que reclama disso tá no nível de proibir o filho de assistir Harry Potter, sabe? Com certeza. Eu conheço, viu? Gente, é tão 2003. Sei lá, sabe? Yu-Gi-Oh! Conheço o baralho do demônio. Gente, Yu-Gi-Oh! É ótima essa história, porque eu era bem criança, assim, na época que deu o boom de Yu-Gi-Oh! E eu tava estudando numa escola católica nessa época. E aí deu o boom, não sei o que, começou a surgir umas histórias de que o moleque jogava Yu-Gi-Oh! E daí ele esfaqueou a mãe. E aí a gente teve todo um movimento pra jogar, as crianças mesmo na escola de incentivo, né, das freiras que tinha lá, que era tipo, fazia tipo a monitoria da escola, incentivando a jogar no lixo e tal. Só que a minha família nunca foi tipo, a gente tem espiritualidade, mas nunca foi com esse tipo de religiosidade fanática, né? Então eu comecei a pegar as cartinhas do lixo pra levar pra casa e as outras jogando fora. Foi ótimo esse momento, assim, foi muito louco. Eu tive bastante contato com esses surtos, assim, né? Nessa época que eu tava nessa escola. É muito... Gente, é absurdo esse tipo de coisa. É muito bizarro. Eu queria saber qual é o inimigo mais distante. Essas ações do diabo através de jogos e chocolate ou comunistas. Eu queria saber qual que tá mais distante da realidade. Porque você ter medo de comunista... Eu acho que é tão ridículo quanto você ter medo de sei lá, comer feitiço, você comer o bombom feitiço e você, de repente, vai ser possuído por alguma entidade. Olha aqui, Ian, o Ared está comentando que jogaram um boneco dele fora por causa de uma irmã evangélica que falou que era o diabo. E era o esqueleto do He-Man. Tá certo! O boneco é o exemplo do capitalismo, o capitalismo é o diabo, a pessoa acertou por terceira... Capitalismo! É o capitalismo, como a gente conhece bem, esse capitalismo aí. Mas eu só queria fazer uma última colocação que eu acho interessante, né? O pessoal fala de feitiço como sendo algo negativo, e eu não vejo o pessoal falando de magia como sendo algo negativo. Então, porque automaticamente você vai, tipo, especificar como magia negra, né? Tem magia, exato. Não, mas eu acho que é porque... É o termo que... É porque magia negra não é o termo que a gente usa mais, né? Qualquer magia, né? Qualquer procedimento mágico, vamos dizer assim,
vai ser visto por esse grupo de pessoas como coisa negativa. Só que eu não vejo eles usarem esse termo. Isso. Eles vão usar outras palavras pra designar as paradas. Então, tipo, eu sinto mais ou menos isso. Qualquer coisa mágica, tirando as magias deles próprios, porque eles não vão reconhecer as magias da crença deles como magia. Eu tenho certeza que tem gente que é magista ouvindo aqui nesse programa, hein? Antônio, você acusa aí que a gente tá sabendo. As religiões de matriz africana sofrem demais por causa disso, né? Porque você falou aí, Mikael, mas tirando pessoas que são da religião ou próximas da religião, quando alguém usa a palavra trabalho, 90% é ruim. Quando é fora da bolha do candomblé, da Umbanda. Se alguém fala assim, isso aí é um trabalho, 90% é usado como forma negativa. Macumba é sinônimo de negativo, né, na boca do povo. Então... Sabe que, desculpa te interromper, é interessante falar esses termos, porque lá no RS não se falava em trabalho, nem macumba, se falava em despacho. Despacho também, aqui também. Despacho era onipresente, assim. Olha lá na esquina tem um despacho. Nunca era oferenda, sabe? Trabalho eu já ouvi várias vezes, mas era despacho predominantemente, sabe? Hoje existe um movimento de trazer essas palavras de volta, né? Porque elas deram uma volta muito grande, assim. E macumba sendo visto como algo negativo é algo que ficou na cultura de uma maneira muito presente, assim. Chuta que é macumba, essa macumba aqui. Que é macumba, exato. Isso aqui é macumba. Ih, você tá me mandando uma macumba. Essas expressões, assim, elas ficaram muito, muito correntes, né? E agora as religiões de matriz africana estão trazendo elas para dar essa volta aí, esse retorno, né, de remitificar e colocar aquilo ali devidamente no seu lugar, né? Então... Pense o quanto isso diz sobre nossa sociedade, né? Porque assim, desde o primeiro dia que aquele pastor chutou a imagem da Virgem Maria, sempre se levantou essa discussão de como isso era errado. Tirando os fanáticos religiosos, né? Todo mundo viu, jornal dizendo que era desrespeito, todo mundo. Agora chuta que a macumba rolou na boca do povo por anos. E precisou de um movimento muito forte para mostrar que, velho, chutar macumba é tão ruim, né, em questão de proporção, quanto chutar com a Virgem Maria, quanto cuspir no crucifixo, quanto... Isso é claro, isso tudo cuspir no crucifixo e chutar, isso tudo no âmbito da realidade, né? Quando você vai para um filme, para uma obra de arte, é claro que você pode ter cenas não sagradas, né? E que são lá feitas por um contexto tipo exorcista, a menina se masturba com um crucifixo. Isso é um uso de uma técnica artística que não deve ser comparado, né, com um pastor que não está tendo nada artístico ali, a não ser a performance dele de picareta, né, chutando uma Virgem Maria no meio de uma pregação. São duas coisas completamente diferentes, né? E isso quando a gente começa a ver o quanto tá atrasado em, sei lá, 500 anos, toda a conversa de muitas coisas, principalmente da realidade indígena e africana, negra, né? Porque africano, negro, desse processo de escravização que a gente teve, é assustador, porque são 500 anos e a gente ainda não conseguiu, né? E aí a gente fica imaginando quanto tempo a gente precisa. E será que tem tempo para conseguir fazer diminuir ao ponto de não existir mais essa desgraça, velho? Nossa. É foda. Tu me lembrou uma coisa que eu queria fazer uma colocação rapidinha também. Nos primórdios do RPG no Brasil, no final dos anos 90, quando eu comecei a jogar e comecei a ter contato com RPG, eu lembro que eu dizia para algumas pessoas que eu ia jogar RPG, galera torcia o nariz porque teve alguns casos muito isolados de pessoas completamente perturbadas da cabeça que usaram o RPG como uma maneira de extravasar suas perturbações absurdas. Né? Olha, cara, mudou totalmente. Mas é porque isolados, né? Também, né? É o que eu acho que o RPG, a cultura nerd,
tudo isso passa pelo homem branco poderoso e rico, tá ligado? É verdade. Coisas que não passam pelo homem rico e branco e poderoso, o processo é de formiga, velho. Você pensar que a cultura nerd, né, no meu lifespan, né, na minha jornada de vida, eu acho que a vingança dos nerds é de 80 e, sei lá, 3, 4, 5, 6, não sei dizer. Mas eu acho que é de 80. De 80 para 2020, a imagem do nerd mudou de parâmetro, né? Mas porque tem de novo, eu acho que mudou porque tem um homem branco que ficou rico e falou, agora vamos entrar nessa bolha do poder. Exato, a gente está no poder. Mas coisas que um homem branco não entra, e o homem branco geralmente não entra num terreiro, o homem branco geralmente não entra numa aldeia, né? O homem branco de poder, né? O homem branco de poder. É a cultura distante, é o outro, é o que tá lá, né? O exótico, tudo isso, né? Antônio tá comentando como cultura proibida. Né? Ele escreveu que demonizar a magia é sempre uma estratégia de dominação, e no caso uma iniciativa evangélica, principalmente pentecostal. Sei de vários casos de gente que chutou macumba e teve graves consequências. Tem isso aí também. Com certeza. Tá gente, no mínimo mesmo, assim, vou tentando ser o mais agnóstico, o mais cético possível. Você chutou uma coisa que alguém botou muita energia e muito pensamento dela ali. E energia, querendo ou não, tem força, velho. Se você não acha que energia tem força, você aceita que você não tem força vital, tá ligado? Porque é só a energia que move você. Não, mas é sério. Se você quer se sentir... Se você quer se sentir bem, você vai se sentir bem. Porque isso seria ridículo de falar, porque aí não teríamos depressão, não teríamos... Mas assim, muitas das nossas atitudes são positivas porque nossa energia é positiva para aquilo. Eu tenho certeza que a arte de vocês aqui, a gente tem 3 artistas. Porra, então, temos 4, porque escrever também eu tô aqui só pensando em ilustração, né? Mas se você pensa na sua arte e a energia que você está bem, tá tranquilo, porra, eu escrevi muito pouco nessa pandemia, galera. Vocês estão produzindo tanto quanto vocês estavam produzindo, sozinhos, individualmente, com tesão daqui céu, como vocês estavam antes da pandemia? Duvido. Eu duvido, porque a energia tá lá. Então, essa energia que tá aqui faz a gente fazer essas coisas, querendo ou não, vai estar lá na macumba, vai estar lá no crucifixo, vai estar no santinho, vai estar nesses lugares. Véio. Então, se você desrespeita isso, você tá abrindo brecha pra essa energia te bater de volta. Pois é, e espalham essa notícia, no caso do Bombom e dessa questão, desse ataque e tudo mais, como uma espécie de fake news, né? E é estranho, porque a gente entra naquela área, aquela zona estranha de definir o que é fake news, o que é mentira, o que é piada, o que é o quê, porque o que a pessoa que fez essa denúncia, que espalhou isso e que começou a mandar isso, ela tinha uma intenção muito forte. E a informação, a fake news, ela junta a informação com a mentira, né? Então ele junta isso para criar uma desinformação. É uma informação que vai dar um revés ali. Então ela não é feita para passar uma informação, ela é feita para desmontar alguma informação que já tá lá. E nesse caso, eu acho que existe uma intenção muito forte, assim. Existe uma intenção muito forte de acabar com essa feitiçaria, e isso que eu acredito aqui tem que acabar de uma vez por todas e tal. E ela coloca sobre isso uma série de preconceitos e de questões que simplesmente é para detonar o Bombom. Ela não quer fazer com que vamos conversar sobre o melhor nome. É para detonar. Então ela cria coisas para fazer problemas, né, onde não tem. Eu diria, Anderson, desculpa o pessoal interromper, mas eu diria que eu acho que nem é derrotar o Bombom, é fortalecer o nome, tá ligado? Porque o Bombom, eles estão um pouco se lixando, como você falou, com o Bombom, tá ligado? O que eles querem é poder, e eles conseguiram o que eles querem, é exatamente o que eles querem. Eles querem assim, ó, a gente é forte o suficiente para mudar o nome de Bombom. A Inquisição, a mesma coisa. A gente quer mostrar que a gente é forte o suficiente para botar a mulher no seu lugar, né, no lugar mediante a crença deles,
né? Botar o povo no seu lugar. É tudo sobre poder, velho. E assim, quem tá no controle sabe muito bem. O problema é que, geralmente, quem são os soldados, né? E quando eu boto soldados, eu tô botando muitas aspas nisso, as pessoas que estão lá no seu WhatsApp, que estão lá replicando, triplicando e compartilhando, essas pessoas são ignorantes no sentido de não conhecer as reais estratégias que estão por trás daquilo. E aí viram realmente soldadinhos de olhos vendados e compartilhadores de desinformação que gera poder para aqueles que estão, né, controlando as rédeas dessas ações dela. Sim, eu acho que fica latente aí que isso piora muito a nossa situação como um todo de discussões e conversas sobre esses assuntos, porque tudo tá tão delicado hoje, tudo tá tão sensível, e aí quando surgem essas notícias e fake news e coisas desse tipo, atacando os outros, sabe? Atacando como sempre atacou, não seria diferente sem pandemia, não seria diferente anos atrás, de novo a mesma coisa vindo e causando um desconforto geral a ponto das coisas terem que mudar. Isso é vergonhoso, é bizarro, eu acho que são tipos de questões que a gente precisa discutir mais, conversar melhor sobre isso e entender onde está essa intenção. Onde está essa intenção na hora de fazer uma coisa dessa? Então, assim, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado daqui pra frente e sempre, né? Marina Rui Barbosa foi escalada para a segunda temporada de Cidade Invisível. Então, Cidade Invisível, série da Netflix, que foi lançada aí em fevereiro, tá bombando até agora. E aí rolou essa divulgação aí, era um print sobre essa coisa de que a Marina Rui Barbosa ia interpretar, inclusive, a Índia Tainá na série Cidade Invisível. Eu só aceito ela fazendo papel de Curupira. A coisa é extremamente absurda, mas isso viralizou com uma raiva em muitas pessoas que mandaram mensagens em várias páginas. A página, inclusive, do Cidade Invisível BR teve que fazer uma publicação lá falando: gente, estou recebendo milhares de mensagens aqui, parem de me enviar, isso não faz sentido nenhum. E a galera ficou insana nesse negócio de ai, que desaforo da Netflix, que absurdo. E Áureo J tá acreditando nisso. muito, e você tá falando agora, eu tô revoltado, Áureo J. Como assim, cara? Ele escreveu: isso não é piada? Cidade Invisível tá de brincadeira. Claro que é piada, cara! Esse é o ponto! E aí, olha aí, tá aí numa postagem feita no Facebook. A postagem é exatamente a seguinte: que lacre! Marina Rui Barbosa é convidada na segunda temporada de Cidade Invisível na Netflix. A atriz vai dar vida à Índia Tainá. E aí, estão ansiosos? E a foto da Marina Rui Barbosa. Isso é tão bait. É tão bait que o título é bait. Da primeira palavra, da primeira frase. Exato. É lacração. Quando botou assim, gente, exatamente, quem fez isso aí foi um incel, alguém que falou assim: como é que eu posso ofender máximo de pessoas que defendem justiça social? Como é que eu posso ofender máximo de todos vocês aí do Folclore BR? E fez, eu tenho certeza. Eu acho que foi. Pior que eu acho que é uma pessoa super... Porque eu vi muita gente, inclusive, que entrou na brincadeira, foi compartilhando. A própria Marina Rui Barbosa, no Twitter dela, ela compartilhou lá: tô ansiosa. Ela só compartilhou essa frase: estou ansiosa pra viver Tainá. Ela só, basicamente, ela falou isso e ela pagou o tweet. Mas aí também a Marina Rui Barbosa garoteou, né, velho? Mas ela botou uma risadinha no final. Não, velho, mas ela garoteou. Ela pagou o tweet depois. Claro que ela pagou, gente, porque é garoteada isso, velho. Inferno aquilo ali. Gente, eu fiquei muito fodido, assim, porque é tão óbvio. Pensa assim, quem é menos indígena famoso que você conhece? Tá, é uma ruiva branquela. É, uma ruiva branquela. Aí botaram lá: Marina Rui Barbosa vai viver a Índia Tainá em Cidade Invisível. Qual é a ligação entre Tainá
e Cidade Invisível, né? Ah, Cidade Invisível tá falando de folclore. Tainá, indígena, folclore. Gente, tá tudo errado. Não tem nada faz sentido nessa postagem inteira. E outra coisa, tipo, tudo bem que eu não tenho mais como superestimar as pessoas na internet. E eu nem me ponho fora disso. A gente só para de pensar e raciocinar o mínimo quando vê as coisas. Mas, gente, o cara não disse nem onde ele ouviu e quem caralhos é Davi. Um cara aleatório posta isso no Facebook. E tipo, nossa, é o literal. Se tá na internet é verdade, né? Então eu vou compartilhar. Eu vou dizer o seguinte, as pessoas, assim, se você vai lá e desmente, elas falam assim, mas Cidade Invisível realmente apagou indígenas e não sei o quê. Gente, é por causa de vocês compartilhando essas merda falsa que discussões que são importantes, elas são ridicularizadas. Então quem faz isso não é um aliado. É muito, muito complicado. E aquilo, essa questão da Tainá, né? Muita gente perguntando nos comentários, tipo, mas Tainá é folclore? Como assim? Eu não sabia disso. E aí tem gente que comenta, inclusive, com outra fake news, falando que é folclore, que ela aí, misturando a história do filme Tainá, né? Com a Vitória Régia, e aí fazem uma saladona. Então, assim, é uma coisa muito, muito doida, e eu entendo que Cidade Invisível, com o sucesso que fez, trouxe pra muita gente a impressão do, eu achei que conhecia todas as lendas brasileiras, e eu não conheço todas as lendas brasileiras, então qualquer coisa que apareça do tipo, olha, é indígena, logo o folclore, que é como muitos acreditam, né, que o folclore tá diretamente ligado aos povos indígenas, né, então esse erro se mistura com outros erros, né? Então você vai fazer com que as pessoas tenham essa impressão de, Tainá, folclore, indígena também faz parte do folclore, então é isso. E aí mistura tudo isso e vai lá espalhando essas notícias, né? E o que eu fico impressionado é nessa relação que a gente tá falando aqui hoje sobre mentira, fake news, piada, o que é o quê? Gente, para mim estava nítido que era um clickbait, que era uma piada, que a pessoa que fez talvez possa sim ter sido sarcástica. Essa possibilidade do sarcasmo, não sei se vocês já pararam a pensar, né? Que vocês estão muito... Se você está muito dentro de discussões do Twitter, principalmente, o sarcasmo, ele é uma zona muito estranha hoje em dia. Porque se você entra nessa zona de ser sarcástico porque você vai apoiar determinada pessoa que você nunca apoiaria... Você tá sendo sarcástico, isso é um sarcasmo puro. Só que isso pode soar como verdade, tipo, e as pessoas te atacarem por isso. Pois é, por isso que eu acho que tem um problema, eu acho que é até agravado aqui na pandemia, mas que ela existe na rede social como um todo. A gente tá ali falando pra muitas pessoas, só que da forma que a gente falaria na vida social. E na vida social, o que eu falo nunca vai ser escutado por alguém que está na Bahia, está no Rio Grande do Sul, está no Japão. Então, tipo assim, essas coisas não vão ser... Geralmente você tá falando num círculo de amigos, ou então no máximo você tá num lugar com, sei lá, 100 pessoas, elas não necessariamente vão ouvir você. São coisas que, tipo, muitas dessas coisas que dão um boom, e a pessoa, tipo, eu ponho incapacitada, não que, tipo, nem ela seja mau caráter e nada, eu até concordo com ela nesse ponto, mas, tipo, ela não tem noção de como que isso vai repercutir, porque no nosso cérebro mesmo não faz sentido, a gente não consegue computar a ideia de ter um alcance de milhares de pessoas. O que é falar para milhares de pessoas? A maioria das pessoas aqui nunca falou nem numa palestra. Então, tipo assim, não sabe o que é falar para várias pessoas. E falar na internet, a gente tem a falsa noção de que a gente sabe o que é falar para muitas pessoas, mas a gente não consegue nem estabelecer o que é o contato com uma pessoa na internet, quem dirá o contato com várias, né? Então a gente fala totalmente perdendo a mão. A Marina tem milhões de seguidores, ela participa de novelas, logo, ela é muito protagonista, realmente é uma pessoa muito, muito famosa, né? Que nem aquela coisa de você acabou de conhecer uma pessoa e, tipo, você vai ver o número de seguidores dela, ela tem 20 milhões de seguidores. Quem é essa pessoa?
você nunca viu na vida. Isso é a forma como a internet lidar com esses web famosos ou famosos de TV mesmo, que são coisas que funcionam e passam por bolhas que às vezes a gente não vai passar mesmo. E eles acabam virando grandes comunicadores. A gente está vivendo num momento agora onde as redes bolsonaristas de extrema direita usam desses comunicadores para passar suas informações também, ou suas desinformações, e isso é muito comum, e esse viral a gente tem que tomar cuidado com todo o viral que acontece. E não é porque isso está voltado para um material cultural que a gente vai dar menos importância. A gente tem que continuar, por isso que a gente toma tanto cuidado em fazer piada, por exemplo, com mitos e lendas. A gente poderia ser um canal muito maior, poderíamos ter muito mais seguidores em nossas redes individuais se a gente fizesse piadinha o tempo todo de saci deficiente, coisas assim, que vocês que gostam de folclore, que seguem, já estão cansados de ver por aí, e que viraliza muito, muito, e que traz uma série de preconceitos e questões que a gente traz aqui para discussão. Mas isso é muito, muito viral, isso é muito comum, e a gente tem que tomar cuidado com isso, esse tipo de viral. E essa notícia, inclusive, da Marinoi Barbosa, ela foi compartilhada com print, principalmente também pelo Twitter, o print dessa mensagem que foi postada no Facebook, e o print sem esses prints ainda, inclusive, não tem a informação de quem postou, porque geralmente só vem o texto, né? E aí, mais uma vez, você vai perdendo a informação de novo, e era só uma piada no final das contas, na minha opinião, provavelmente um baitzão pro cara fazer piada em cima. Muita gente rindo e tal, só que é isso, aí você pegar isso como verdade é muito delicado, gente, tem que tomar muito, muito cuidado ao tomar certas coisas como verdade, principalmente nos dias de hoje, onde nós estamos aí vivendo momentos muito estranhos, onde o nosso presidente vai na TV falar mentira, porque não tem nem como você descrever como outra forma. O cara vai na TV, em rede nacional, e fala uma mentira, não se desmente, ele não volta atrás nenhuma vez. E isso está, de certa forma, também entrando para a nossa cultura. Bem ou mal, esses movimentos, esse bolsonarismo, por exemplo, a extrema-direita, vai deixar rachaduras na nossa cultura que vão ser muito difíceis de curar daqui para frente. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque é um produto cultural que você vai aí compartilhar a indignação. Porque eu não tô falando da galera que compartilhou piada. Compartilhou rindo, piada, sarcasmo, super entendo. Mas a galera que compartilhou textos e textões de indignação do quão absurdo é a Netflix, não tomar cuidado com representatividade. Gente, pelo amor de Deus, é uma mulher ruiva. Tudo bem que anos atrás, vamos pensar aí também, né? Eu gosto da definição, uma mulher ruiva. É isso que ela é. Assim, porque pra mulher ruiva representar uma indígena é algo que pode parecer muito estranho, mas anos atrás, isso talvez não fosse tão estranho assim. Sabe? Em novela, pessoas brancas representando pessoas indígenas não é algo Uga-uga. Tão incomum assim, né? Não, gente, passou agora a novela lá, agora sim, né? Nas reprises agora. Qual que é o nome do negócio? A Priscila Fontini. Serena, você também é branca? Não, mas lá ela é propositalmente filha de indígena com branco, né? Porque é no Brasil colonial e tal, aí tinha vários. O Guarani, um povo indígena lá que era um bando de ator não indígena ali, fazendo indígenas mesmo. Falando neles mesmo na terceira pessoa, era uma coisa linda. O Guarani a adaptação do romance de José de Alencar é aquele que é apresentador hoje, Faria, não? Como é? Márcio Garcia? Márcio Garcia. Ele fez Peri. Eita, lasquinha. E é isso, essa discussão ela agora tá muito mais em voga, né? Tem que pensar nisso também. Nos últimos anos, a coisa na internet ela tá muito mais em voga. De volta a 5 anos aí, essa discussão não fazia nenhum sentido. Essa discussão que a gente tá tendo aqui agora, inclusive. E não é muito tempo, gente. 5 anos pra você achar que é um problema e passa. Era isso, porque era um problema, você via, problema, mas ninguém... Vacilou. E passou. Isso 5 anos atrás, gente. Pô, é muito complicado.
E é isso, piada, tá difícil fazer piada hoje em dia, tá difícil ser sarcástico, fake news rolando a rodo aí, a gente tem que tomar cuidado sempre na hora de você se indignar. A gente tá viciado em indignação, tem isso também, a gente tá no momento, principalmente com extrema-direita no poder, a gente tá meio que todo dia, qual é a merda que eu vou abrir aqui agora, meu Deus do céu, qual é a merda inacreditável que eu vou ver hoje? E todo dia isso, realmente, a gente acaba ficando viciado nessa adrenalina da indignação de agora, hoje eu vou xingar Bolsonaro por causa de quê? Tivemos aí Coyote and Crow, é uma história de RPG futurista, focado imaginando como se as Américas não tivessem sido colonizadas, como seria esse universo, e esse RPG ele começou uma faixa de $18 mil para ser financiado, e em 45 minutos ele foi financiado $18 mil, mais ainda, e hoje ele terminou essa semana, passou da marca de $1 milhão no RPG indígena, produzido por pessoas indígenas, com a equipe formada por pessoas indígenas estadunidenses, e em sua grande maioria também tem pessoas não indígenas na equipe, mas várias imagens muito interessantes, e a campanha aconteceu através do Kickstarter. Tipo o catarse do financiamento coletivo dos Estados Unidos. E, cara, que ideia bacana, e eles, passando a escala de 1 milhão aqui, eles chamaram uma escritora que eu acho, não sei se a gente comentou aqui, que ela é bastante famosa também escrevendo sobre contos indígenas e afro-americanos. Filhos Rebecca do Ron Zorro, Ross. não sei o quê. Rebecca Ron Ross. A gente comentou dessa... Essa aqui desse livro, né? Exato. Eles passando de 1 milhão, a última meta era chamar ela pra escrever uma aventura. E, cara, da hora, hein? Que da hora, que Caralho. Não, tranquilo. Eu tô lendo Trail of Lightning e aí ela escreveu, é um livro muito bom. Assim, eu não cheguei na metade dele. 300 páginas, não é muito grande também. E ela ficou muito famosa, ela também escreveu um livro do Guerra nas Estrelas. Ela também, eu não lembro de qual povo ela é. Eu acho que ela é indígena? Eu acho que ela é navarro, sim. Doido. E é uma boa seguir esses escritores também, porque a galera tá produzindo ficção e ficção e fantasia baseada nas suas narrativas e das narrativas e vivências como indígenas. Eu acho que só enriquece para todo mundo, né? Eu acho que ela venceu o Hugo. Se não me engano, ela venceu o Hugo. Acho que ela venceu. Isso que o Mikael falou, gente, é muito importante, né? Porque, pra vocês verem, as pessoas não sabem diferenciar, sei lá, uma ficção, tipo Tainá, de cultura indígena, né? Eles acham que é a mesma coisa, de folclore, inclusive, acham que é a mesma coisa. Então é muito importante a gente ter pessoas indígenas produzindo ficção para mostrar que eles podem não só ficar fazendo relato das suas próprias culturas, claro que é muito importante, a gente desconhece, quanto mais gente escrevendo sobre as suas culturas, melhor, mas eles podem fazer ficção também, e o que eles estarem escrevendo lá sobre alguma coisa que diz respeito à sua espiritualidade, sobre a sua cultura, sobre as suas práticas, pode ser ficcionalizado, e você vai ler aquilo sem achar, então é desse jeito? Não, cara, é um escritor. Ele precisa ter essa liberdade artística. Qualquer outro, é isso que ele quer, entendeu? Exato, e que volta para aquela questão que a gente não vai adentrar agora, mas assim, é que nem aquela questão, quem é ator vai atuar sempre sobre sua realidade? Não, o ator sempre vai transitar sobre realidades múltiplas, né? O ator nunca é o personagem, até é saudável que não seja. Imagine só a loucura que é você sempre tá atuando como se você fosse você. Você ia pirar, é coisa de maluco isso, piração mesmo, assim, seria um processo até cruel, eu acho, psicologicamente falando. Então, mas é isso mesmo, e acho que tem um valor intrínseco nele que é diferente mesmo, uma obra escrita por uma pessoa indígena, que mesmo sendo de fantasia, que se passa no mundo de fantasia, ela tem uma relevância social
maior do que de um Exato. autor não indígena escrevendo sobre indígenas, que é o meu caso. Eu sempre vou defender que um autor que está fantasiando, fazendo algo próximo de Araruama, que seja indígena, né, que seja uma pessoa indígena, você vai ter uma relevância social muito mais importante que a minha. É claro que vai ter, porque ele vai ter muito mais, provavelmente, né, porque também depende da técnica, mas ele provavelmente vai ter muito mais ferramentas para tocar o espectador de um lugar diferente, que é um lugar que eu não habito, tá ligado? Então, claro, eu acho massa. Esse Tree of Life caiu no meu radar. Enfim, aí é papo pra outra hora. Sim, com certeza. Eu acho que vale seguir o projeto e ficar de olho aí no que vem, porque ele serve muito de referência pra gente pensar nele também de uma forma aqui no Brasil. É tão necessário, né, a gente difundir. A gente começou aqui a nossa gravação falando sobre essa relação que nós temos com os povos indígenas e como ela precisa ser muito mais aproximada para a gente conseguir falar de mitologias indígenas, de vários tipos de deuses e formas de entidades diferentes, maneiras de pensar diferentes. E os jogos, eles são muito importantes nessa área também. Então, quando você vai jogar alguma coisa, você acaba absorvendo muito do que você joga na história, dos personagens e tal. Então imagina você fazer isso em forma de RPG, em forma de videogame. Isso com certeza é muito engrandecedor e faz uma diferença ainda mais num público mais jovem também, que tem essa dificuldade de entrada. Nós temos aí o nosso colega Christopher Kattenschmidt aí fazendo os seus trabalhos aí relacionados à bandeira do elefante da Arara, que conta ali um pouco da história, que tem uma entrada nas escolas muito forte, e é importante que nós tenhamos mais. Agora você imagina, você ter um jogo de RPG nesse sentido mesmo, como Coyote and Crow, e a pegada do jogo é que cada expansão fala de um povo indígena diferente. Gente, que fantástico seria isso, você ter isso, e você vai comprando as expansões nos financiamentos coletivos, fazendo uma mega coleção de mais de 300 povos. Pô, seria fantástico a gente conseguir. A gente não tem pesquisa para isso. A gente não tem uma pesquisa suficiente para aglutinar livros de mitologias indígenas. Inclusive, a própria discussão mitologia indígena, ela é uma discussão muito mal orquestrada ainda hoje em dia, nas academias, mal resolvida nas academias, universidades e tudo mais. Olha que importante isso seria, né? Seria muito legal. Então, vamos entrar aqui nas nossas rapidinhas do Hora Folk de hoje. Outras notícias que rolaram por aí e que a gente vai falar aqui rapidamente, pelo menos essa sempre a teoria, mas vamos dar uma passadinha rapidinha nessas notícias. Deuses Americanos, série da Amazon Prime e da Starz nos Estados Unidos, foi cancelada na 3ª temporada. É uma série que já estava aí meio capengando já há algum tempo. A 3ª temporada foi a pior temporada da série. Eu assisti, era uma série que já estava ali no meu guilty pleasure ali, eu estava assistindo porque eu queria ver as boas ideias, e foi a temporada que eles mais apostaram em diversidade. Isso que é muito triste também, porque teve várias atrizes trans, teve vários atores gays participando, teve Deus gay, pô, todas as coisas possíveis para apostar. A entrada dos orixás foi incrível, as cenas dos orixás lindas, maravilhosas. Então, assim, as ideias da série eram muito boas, mas realmente era alguma coisa na narrativa, tava muito lenta, demorando muita coisa para evoluir em lugares que não iam. A narrativa não estava indo para lugar nenhum, e era nitidamente que a produção se perdeu, infelizmente, e a série foi cancelada. Talvez ela seja finalizada aí em um filme, coisa que já aconteceu na Amazon também, então é possível que aconteça para fechar ali a história, mas ela se encerra aí oficialmente na 3ª temporada. Neil Gaiman disse que está escrevendo uma continuação para Deuses Americanos, e que talvez aí, que se alguém tiver interesse em retornar para a série, seria bem interessante aí tomar esse lugar. Então, você acha que foi que, assim,
porque me pareceu que depois daquela demissão daquele ator negro que saiu... Eu não assisti a série, não sei nem dizer quem é o personagem. Mas eu só sei que é um ator que é Jones, alguma coisa Jones. Ele é ótimo comediante, ele faz comédia, ele é muito bom. Mas me pareceu que na hora que ele saiu, me pareceu que do jeito que ele saiu, eu já me parecia assim, essa série não sobrevive a isso. Porque me pareceu muito negativo. Sim, o Orlando Jones, ele saiu denunciando, inclusive, a equipe de produção da época. A produção da série, ela mudou em todas as temporadas. Cada temporada tem uma produção diferente, um showrunner diferente, e isso para qualquer série é certo de que a coisa não vai funcionar muito bem. E o próprio Neil Gaiman fala em entrevista de que toda vez que ele tinha que ir falar de novo com o showrunner, ele tinha que começar do zero, e aí falar tudo de novo para restabelecer aquilo que ele já tinha estabelecido na temporada anterior. E claro, isso é cansativo, isso são linguagens diferentes e a coisa vai realmente degringola. O que aconteceu com o Orlando Jones, que ele era roteirista e interpretava o deus Anansi na segunda temporada, na primeira e na segunda temporada, na segunda temporada ele começou a dar um tom um pouco mais pesado nesses argumentos do Anansi, colocando ali questões raciais muito fortes e com cenas incríveis também, assim, eu acho que o texto dele estava muito, muito bom. O personagem estava muito bom, mas aí os produtores, segundo ele, colocam ele para fora da série, né, de alguma forma, por conta desse tom que ele deu na série, que foi um tom que eles consideraram ser um tom muito errado para os afro-americanos. Então, e de fato era uma denúncia, era uma coisa muito mais visceral, assim, do que um papo errado. Eles estavam falando de questões raciais muito sérias. E, infelizmente, ele saiu. Não justifica talvez ele sair como ator, porque na parte do livro onde eles entrariam, o Anansi não apareceria. Anansi, o deus aranha da mitologia africana. Mas não faz sentido tirar ele como roteirista, né? Ele estava lá como roteirista também. Tudo bem que mudou a produção, a equipe inteira, mas faz sentido ali deixar o Orlando Jones ali nessa parte da equipe de roteiro, e ele saiu também. Então, claro que a série tava muito mal das pernas e ela finaliza aí em sua terceira temporada, deixando perguntas no ar, deixando coisas em aberto. Mas a ideia, como eu já disse aqui em outros podcasts, a ideia do Deuses Americanos, desde o livro, né, anos atrás, ela é uma ideia que fica muito, assim, é uma coisa muito, muito bem trabalhada, a lógica é muito interessante, né? O próprio Cidade Invisível veio aí muito inspirado em Deuses Americanos, inclusive, e é inevitável, porque é algo que é muito, muito interessante, realmente, de se ler, vale a pena. Inclusive eles tentaram misturar um pouco a história com Os Filhos de Anansi, que é outro livro do Neil Gaiman que faz parte do universo de Deuses Americanos, e aí foi tudo pro ralo junto, e finalizado aí na terceira temporada, Deuses Americanos. Inclusive teve um deus indígena nessa temporada também. Olha, eles fizeram de tudo. O que eles não fizeram nessa temporada foi um negócio... Eu achei o livro chato pra Valdeir Brito está comentando. Uma curiosidade, a Nancy é cultuado num terreiro aqui em São Luís do Maranhão. O terreiro se chama Casa Fante Achante e é um dos mais antigos de São Luís. Oxe, foda demais. Que interessante, cara. Vou até procurar sobre isso. Muito legal. Manda pra gente se tiver links de matérias ou coisas que já aconteceram aí na sua cidade, por favor. Muito, muito legal. Vale a pena procurar sobre. Continuando aqui nossas rapidinhas, vai falar sobre uma arte de um quadrinista, da DC e da Marvel, chamado Frank Cho. Ele fez uma arte que seria um original, que foi para leilão, inclusive, baseado aí na Mulher Maravilha brasileira, Yara Flor, né? E aí ele fez uma capa que
É difícil até descrever. A Yara Flor está na capa com uma posição bem clássica de quadrinhos, assim, onde tenta mostrar bunda e peito, e aí fazendo piada com ela tomando tiro no peito, e falando all my peitos, e coisas muito piadinhas de quinta série mesmo. O Frank Cho, ele já é famoso por fazer esse tipo de trabalho e de ser esse cara da extrema mesmo, de apostar que super-herói e mulher de biquíni tá tudo bem, tem que ter mais, tem que continuar, super-herói musculoso, e aí ele faz essa coisa da bunda e peito, sempre close na bunda e tal. Ele sempre participa disso, e ele é um ilustrador da Marvel e DC. Ele vendeu essa arte, inclusive, por $2.000 e poucos no eBay. E 10 mil reais, 11, quase 12, 11 mil e tantos reais. E logo em seguida, né, explodiu nas redes sociais, né, de protestos sobre a Yara Flor. Yara Flor já é esse personagem complexo aí que já tem falado, vai ser outro plantão aqui que todo mês provavelmente vai falar alguma coisa relacionada a Yara Flor. E isso viralizou a ponto que chegou a encontrar uma reação da própria criadora da Yara Flor, onde ela vai lá no Instagram do Frank Cho, a ilustrador aí polêmico, né, complexo e babaca, e foi lá e deu um coraçãozinho na postagem dele. E aí, né, veio aí a ilustradora, quadrinista Cris Camargo e fez uma paródia dessa capa dele, colocando o próprio ilustrador numa posição vexaminosa ali e dando o mesmo tom de piada, só que colocando o Frank Cho no lugar da Yara Flor. E isso aí é só vendo mesmo, que é muito, muito engraçado e vale muito a pena. A Cris Camargo, ela inclusive ela é quadrinista que faz uma tirinha sobre machismo em eventos de quadrinistas e tal. Ela é bem legal, o trabalho dela também vale muito a pena conferir. Mas é isso, e claro que isso veio como uma bomba, a Yara Flor já trazendo problemas aí, e aí você tem essa questão aí vindo à tona de novo, e a Joelle Jones, criadora, respondendo com um coraçãozinho na postagem do Frank Cho, fez a gente ficar aí, caraca, será que agora vai por água abaixo? E, gente, não vai, né? Assim... Velho, é muito difícil se botar nesse lugar, assim, não estamos falando do lugar dela, assim, ela obviamente poderia ter feito nada, e o nada seria melhor, né? Mas, velho, você nunca sabe, eu tô falando isso completamente ignorante, viu, gente, da realidade desse mundo editorial dos quadrinhos americanos. Você nunca sabe o poder que esses caras têm, você nunca sabe a influência que um cara desse tem. Então ela pode ter feito isso também tentando se preservar, tá ligado? Enfim, não tô querendo... Eu cheguei a pensar eu só acho que... E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que a gente julgar algo só pelo emoticon, a gente não tem ferramenta suficiente, tá ligado? Uhum. É bizarro, eu não gosto, assim, acho que é melhor não ter o coração, mas também não acho que é ferramenta suficiente para falar nada, a não ser que é um coração que a gente não sabe com que intuito, se foi ela também, e acho que foi ela, porque provavelmente teve comentários também escritos em algum momento, mas assim, não sei que influência esse cara tem, o poder dele, né, o poder de relação, ter uma boa relação com ele, não sei. Eu não acho que vale a pena para discussão a gente pensar em qual que foi o objetivo dela curtindo. Mas o que a gente tem que olhar é que, por ela ter curtido, endossa o discurso, independente do motivo. Verdade. Isso é, no mínimo, uma infelicidade. E aí a gente tem o resultado de ter esse tipo de coisa mais validado ainda, porque se o próprio autor deu um joinha, independente dos motivos por trás, para quem não, justamente para quem não tá vendo o contexto, é tipo, tá de boa. E aí, quando você vê a galera, o pessoal do Twitter indígena e tal, os influencers e tal, eles bateram muito na tecla da questão de sexualização quando saiu a Yara Flor. E assim, com razão, né? Olha a merda que tá aí
Tipo, tem como falar contra isso? Não tem, olha essa merda aí. Não só da figura da mulher indígena mesmo, como a figura da mulher brasileira também. Porque a gente tem ali, claro, na fala do Batman, qual que é a visão que se tem do Brasil e da mulher no Brasil lá fora, né? Assim, eu não quero nem falar muito mais coisa sobre isso, porque primeiro que é uma piadinha de quinta série, isso tinha graça. Isso. Tinha graça pra gente quando tinha uns 10 anos e não sabia porra nenhuma da vida. E tá sendo feito por alguém que é famoso e é isso. Foda, vai tomar no cu e acabou. O Frank Show desenhava piroca na cadeira. Com certeza. É isso. Com certeza. Mas assim, é isso, né? E aí que entra essa questão de que os diálogos, é por isso que eu acho que a gente perde tanto tempo aqui. Você fala assim, nas rapidinhas e tal, a gente não faz nada rápido, porque tudo é complexo. Porque assim, querendo ou não, o mesmo discurso que a gente fez para a questão do post, da piada de Rui Barbosa, ele pode dizer que é uma piadinha também dele, tá ligado? A questão é que ambas as piadas tocam em assuntos delicados, mas por vertentes completamente diferentes, né? Tipo, o Frank Cho ele, pelo que eu conheço também, né? Ele promove essa hipersexualização, ele promove... porque a capa é literalmente uma piada, eu não vejo sexualização ali no sentido a não ser piada, tá ligado? Mas pelo que eu sei que ele faz desenhos também, meio que Milo Manara, essa coisa assim, meio que, né, mulheres sempre com poses impossíveis e tal. Mas ele pode defender isso usando como piada. Mas a questão é que a piada dele parece estar muito mais pautada, muito mais centralizada numa questão que a piada promove mais do que tenta brincar com ela, sabe? Tipo, ela continua promovendo, ela não tá só ali brincando. Ela não tá trazendo nenhuma reflexão sobre aquilo. Nada. É mais pensamento. É mais uma arte, exato, mais uma arte hipersexualizada. E a piadinha, na realidade, vem da infantilização dos comentários, né? Ou meu peitos, ou my ass, ou my bunda, sei lá o que ele fala. Então, mas... eu concordo com a Lorena. Mas, de novo, é esse nerd babaca aí que não sabe fazer interpretação de texto, que acha que X-Men e racismo... parem de fazer mimizinho, e politizar o X-Men. Porra, você nunca leu X-Men, gente, pelo amor de Deus. Né? Mas é esse mesmo nerd. É o mesmo nerd, é Zack Snyder, só que por uma outra vertente. Uma vertente hipersexualizada, e Zack Snyder tá atacando pela vertente da violência e da gratuidade. Gente, palavras são difíceis de sair de verdade. Tá difícil hoje. Mas da forma gratuita de que ele bota violência na mão de pessoas que deveriam ser bastiões de coisas bacanas. Superman não é pra ser Capitão Nascimento. Enfim, senão eu vou voltar pro assunto. Desculpa. Isso. Muito bem. Isso que era a nossa rapidinha, Anderson? Nossa senhora. Estreou aí em final de março a série Eu Vi América Latina. É uma série que já existe uma versão europeia e agora ela tá chegando à América Latina aí com 6 episódios. E eu assisti um episódio, inclusive, é uma antologia de histórias de terror, onde vão trazer... É uma pegada um pouco documentário, meio encenado também, com as cenazinhas enquanto as pessoas estão falando, e uma pegada um pouco casos de família também, porque cria uma situação... linha direta. Do Gugu. Cria uma situação meio bota a família ali, um contra o outro ali. Então, eu vi América Latina, tá na Netflix,
E vale a pena porque é uma antologia, então são vários contos separados, né? Você pode assistir em qualquer ordem, tanto faz. E por se passar na América Latina, ela traz esse elemento um pouco fora desse lugar comum, né? Do estadunidense, sempre falando das mesmas coisas ali. Então você vai ter outras perspectivas também sobre essas histórias. Mas essa pegada meio reality show é que eu não sei, que fica uma coisa... Reality show pra mim é sempre estranho, porque parece estar muito roteirizado pra ser só as pessoas realmente dando suas opiniões ali e tudo mais. Mas vale a pena dar uma olhadinha, são 6 episódios, em média de 30 minutos, acho que só o primeiro tem 40 e poucos minutos. Vale a pena, Netflix. Então vamos para o bloco de indicações aqui da Hora Folk 10. Nós estamos chegando aqui na nossa reta final aqui do nosso podcast. Quero já agradecer aqui imensamente a todos que vieram aqui, comentaram, que participaram do chat, que estão assistindo esse vídeo e ouvindo o podcast depois. Então convido vocês a seguirem as redes sociais do Folclore BR. Segue lá no Spotify, no Facebook, no Twitter, YouTube, tudo que é lugar. Nós estamos aí com Folclore BR. Procure folclorebr.com e ajude aí compartilhando esses nossos conteúdos também. E aqui nas nossas rapidinhas de hoje, posso começar com o Andrioli Costa, por favor. O que você tem de rapidinha pra gente aqui? Rapidinho ou indicação, Anderson? Indicação. É o bloco de indicações. Você não entendeu. Indicações rapidinho. Isso, ele foi sutil e você não entendeu. Muito bom, galera. Eu quero mostrar esse produto aqui, o card game Maranã. É um card game da Galbs Games, independente, que eles têm 3 baralhos aqui inspirados em cultura indígena, mas levemente inspirados. Eles mudam tudo. Então tem um baralho para as Icamiabas, que não chama Icamiabas. Tem um baralho para povos indígenas do braço tupi, que não chamam assim também. E tem um baralho dos jacarungos, que é só pessoas que foram vacinadas, que tem ali várias cucas, né? As cucas de lança, cuca de borduna, uma loucura. Então, o card game ainda não joguei, ainda não vi as regras, mas a arte está bem interessante. E essa capa aqui, essa caixa, né, bem caprichadinha. Então, recomendo que vocês deem uma olhada. Morena. Eu queria indicar uma parada que não é nenhuma novidade, mas que eu lembrei porque a gente estava falando da Rebecca Roanhorse, porque eu conheci ela num projeto do Rick Riordan, né, o autor de Percy Jackson, que é um sistema de patrocínio, né, basicamente. É o Rick Riordan apresenta. Ele vai patrocinar, ele vai... eu não sei se ele meio que financia também várias produções literárias de autores de várias partes do mundo para que eles possam falar da cultura dele. Ao invés de ele escrever sobre outras coisas. Porque ele criou isso justamente porque as pessoas ficam, não, você já escreveu de nórdico, de egípcio, de grego, de romano. Então faz agora de azteca, faz agora de um monte de coisa. Ele falou, gente, mas eu não sei. E aí ele criou esse sistema de apoio. Então vocês olham lá no... Vocês procuram Rick Riordan Presents, né, no Google, vocês acham o site lá que ele tem. E tem, eu acho agora, 8 livros. Alguns são sagas, alguns são um livro único. De folclore mexicano, folclore coreano, folclore afro-americano, indígena norte-americano, mesopotâmio, hindu, maia, e é isso. Caramba. Da hora, tipo, tem coisa para caralho, todos de autores de vários lugares. Não tem muitos que são, tipo, estão lá nos Estados Unidos, mas é aquele negócio, né? Tipo, México-americano, afro-americano, mas tem outros que são de outros países mesmo. E sempre com algum grau de propriedade deles estarem falando de cultura da região deles, coisas que eles conheceram, coisas assim. Eu acho uma proposta muito bacana. Ainda estou tentando comprar, mas o foda é que a maioria sequer vende no Brasil. Eu acho que eu vi o de cosmologia hindu vendendo aqui na Saraiva, mas eu não lembro como é que tá agora e eu não sei os outros, se já tá vendendo ou não. Adoraria, mas não tenho certeza.
Então, Comentem aí no chat, ó, quem vocês gostariam no Brasil que fosse apadrinhado pelo Rick Riordan para escrever. E se você não respondeu, e se você não respondeu Ian Fraser, você tá errado. Já vamos aí pra Ian. Diga aí a sua indicação aí de hoje. Não, eu vou recomendar eu participei hoje de uma live muito bacana. Infelizmente a gente, por causa de problemas técnicos, não conseguiu terminar. Mas hoje pela tarde na TV Caramurê, se você procurar aí no YouTube, TV Caramurê, né? A editora que eu lancei aqui é baiana, lancei Mário com ela. E eu fiz um rascunho porreta com Anderson Chon e a gente estava entrevistando Nivaldo Lariu, né, que é o cara que criou o Dicionário de Baianês, que é uma das obras mais vendidas aqui na Bahia, né? É um dicionário com linguajar baiano, então é super divertido. Então, se você quer saber o que é porreta, se vocês... Aqui, vamos perguntar aqui, assim, talvez o Anderson talvez saiba, mas o que é bater um baba? É jogar bola, né? Baba. O Andrioli sabia. Eu jamais. Bateu um baba? Acharia. Bateu um baba. Nunca ouvi. Aqui na Bahia. Velho, assim, todo baiano sabe que bateu um baba. Mas quem é de fora... O que é comer reggae? Comer reggae é cair na lorota dos outros. Então, assim, se eu falo pra você que eu não tô comendo o seu reggae, quer dizer que eu não tô caindo na sua lorota, que eu não tô caindo na sua mentira. Não, foi massa, a gente conversou com o Nivaldo, uma figura assim, assim, eu chutaria, não tenho certeza, mas eu chutaria que o cara que mais vendeu livros no Brasil, em Salvador, né, depois de Jorge Amado, é o Nivaldo. Caraca. Eu chutaria, porque Jorge Amado é quase imbatível, Jorge Amado bate com o Paulo Coelho, que é o Bambambam, né? Então, o Jorge Amado com certeza está em primeiro lugar. Se não for o segundo, ele deve estar entre os 5. Eu chutaria que ele é o segundo. Vende, gente. Pensa assim, todo turista que passa na livraria de Salvador, vai lá, dicionário de baianês com uma ilustração de uma baiana, se não me engano é de Ziraldo, e aprenda tudo sobre o léxico baiano, o linguajar baiano. Vende que nem água no deserto, galera. Então, foi um papo super bacana. O Nivaldo é super engraçado, o papo foi super legal, pena que não deu pra terminar porque ele caiu antes da live terminar. Mas tá lá, TV Caramurê, é o que eu tenho pra recomendar. E o Dicionário de Baianês, se vocês depois conseguirem botar a mão de vocês nele, eu acho que vale a pena só pela curiosidade mesmo. Assim, é um livro super bem humorado e tem todos os nossos dizeres totalmente malucos, como comer reggae, bater. E Mikael Kitts, fala aí qual é a sua indicação de hoje. Olha, a indicação tá ruim o negócio. Tô sobrevivendo e trabalhando na pandemia, né? Então tá complicado a situation. A indicação do Mikael é fique em casa, se preserva. Em casa comprar álcool gel. Não, eu realmente não sei, porque eu posso indicar livros que volta e meio eu consulto, né, para alguns projetos, mas aí é livro e aí às vezes talvez a galera não curta muito. Eu estava até olhando o próprio Trail of Lightning, já foi indicado aqui na live também. Eu comprei o Agouro do Márcio Benjamin, mas eu ainda não li. Ele está aqui, posso dar essa indicação, né? Pode ir sem medo de errar. Márcio Benjamin escreve muito bem. O cara escreve bem demais, assim, então posso deixar o Agouro. Né? Eu comprei o e-book, é bem legal também. A capa é do Chico, não é isso? A capa é Chico. A capa é do Chico, pode ser. Tem até, né, autografado e tal. E eu sei que ele fez uma boa pesquisa para esse livro também. O Maldito Sertão achei inacreditavelmente bom, sabe? Então, fui na fé mesmo, que o cara é bom demais. Eu tô com uma camiseta do Rio Grande do Norte aqui, olha só. Comprei lá, né, com a época que eu fui lá, então acho que o máximo que eu posso dar é Agouro e alguma outra coleção de enciclopédia aqui, se for o caso, quiserem, eu mostro um exemplar. Posso falar de um conto desse livro, que foi o único que eu li até agora? Claro. É um conto que chama Alfenim. Alfenim, para quem não sabe,
é um doce, tradução portuguesa, né? Mas no Brasil, especialmente no Nordeste, a gente tem muito. Que ele é basicamente você pegar açúcar e fazer tipo uma bala puxa dele, esticar, até ele ficar branquinho. Aí tem toda uma técnica de você dobrar esse açúcar branquinho para ele virar um anjinho, uma pombinha, não sei o quê. E esse conto é um alfenim, onde ele mistura alfenins, né, com uma cultura medieval dos comedores de pecado. Eu até perguntei para ele assim, Márcio, tem isso no Brasil? Ele falou assim, não, isso aí eu não sei, mas eu quis colocar, que assim que a pessoa morre, né, ela coloca-se comida em cima do corpo dela para que as outras pessoas comam e assim o pecado dela vai embora. Então só falo isso aqui, que é tudo pesquisa do Márcio e ele junta isso de alguma forma aí no conto, fica a dica para vocês. Eu quero deixar uma indicação aqui de um álbum musical chamado Escumalha, do Douglas Germano. Escumalha é um álbum de 2019 e ele fala tudo do que a gente sempre tá falando aqui sobre folclore, além de mitos e lendas. O álbum é sensacional. Escumalha significa a ralé, né? A ralé, o povo, a escória da sociedade. E ele traz essas questões pra cima, numa força, falando dos elementos, essa questão das simpatias, de como você tem isso em casa e como você lembra das questões que na casa da sua avó tem essa questão com o Santo Antônio no copo e não sei o que. E isso vai através das músicas de uma maneira sensacional. Escumalha tem no Spotify, dá uma olhada. Douglas Germano é um artista que eu conheci essa semana e tô enlouquecido, o cara é genial. Tem inclusive um show que ele fez sobre o Escumalha no YouTube, lá no Cultura Livre, no programa do canal Cultura, que é muito, muito legal. E ele explicando as músicas, em cada música também vale muito, muito a pena pra saber ali, tipo uma versão estendida do álbum ali, cada música explicadinha pelo próprio Douglas Germano. O cara é um artista sensacional, vale muito conferir aí. Escumalha, vai lá no Spotify e samba da maior categoria, assim, o cara é genial mesmo, vale muito a pena. Maravilha. E, gente, é isso. Ficamos por aqui com mais um Hora Folk aqui, nosso bate-papo maravilhoso sobre notícias relacionadas a folclore, cultura. É isso. Isso aqui é folclore. Essa nossa mistura e esses papos, vocês conseguem perceber o amor que a gente tem por falar desses temas e o quanto tempo a gente pode ficar aqui numa rapidinha para falar disso com muito amor, com muito carinho e tentando passar vocês as informações da melhor forma possível também. Fica aí o nosso abraço, cuidado, vocês estão aí, estamos no momento de festividades, entre aspas, aqui, estamos no final de semana da Páscoa, então eu quero deixar aqui um recado de que realmente eu entendo que essas questões com festividades na nossa cultura, isso é muito, muito forte, é sagrado muitas vezes, e a gente precisa encontrar os familiares, precisa estar em determinados lugares, fazer certos ritos, e estamos num momento de pandemia, e isso é muito sério, estamos muitas vezes normalizando para tentar sobreviver essa série de mortos, quase 4.000 mortos diários aí, e a gente tem que tomar cuidado, não dá pra fazer isso, não tá fácil pra ninguém, não tá normal o que a gente tá vivendo, essa situação é uma situação muito complexa e é isso, a mensagem que eu quero deixar é: se você tá pensando em sair de casa, em se reunir com os familiares, pense, porque se você tem essa opção de poder não sair, de poder não se reunir nesse momento, faça. É muito importante, os pequenos movimentos, eles são muito importantes nesse momento de pandemia. A gente às vezes se relativiza de que eu fui ali, eu fui na esquina, então tudo bem eu ir na minha mãe, porque é logo na outra esquina e tal. E não é assim que um vírus funciona, não é assim que as coisas tocam, e a gente tem que sempre pensar, voltar a pensar nisso. Tá esgarçado, tá difícil, 1 ano de pandemia e a coisa
a luz no fim do túnel continua no mesmo lugar, assim, é muito difícil. Nós estamos aí com familiares sendo vacinados e ainda assim com notícias bizarras, diárias. Então fica difícil, ao mesmo tempo que a gente tem um pingo de esperança, a gente toma uma paulada no mesmo dia. E aí isso vai e volta, vai e volta. A gente entende isso. E estamos aqui para tentar, de alguma forma aí também, nos acalentar aqui como amigos e vocês aqui junto com a gente também. Acho que essa mensagem é super importante. Fiquem bem e pra gente continuar aqui fazendo muito mais horas folk aqui no Folclore BR, pra gente continuar aqui comentando e discutindo sobre essas várias questões da cultura pop e desse universo do folclore que a gente tanto ama. Fiquem bem e até a próxima, gente. Valeu, tchau. Valeu. Tchau. Chegamos ao fim do podcast do Folclore BR. Os links para os participantes e demais informações sobre este episódio estarão na descrição de onde você estiver ouvindo. Peço que considere se tornar um apoiador desse projeto através do Catarse ou do PicPay, catarse.me/folclorebr ou picpay.me/folclorebr. Ou também você pode apoiar de uma forma independente agora através do Pix, no e-mail do Folclore BR em olá@folclorebr.com. Neste e-mail você pode também se comunicar conosco, mandando mensagens, perguntas e sugestões. Procure Folclore BR nas redes sociais e nos vemos na próxima edição. Até lá!